Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sempre tem um problema aí. Veja se tá legal aí o som, por favor, diga aí. Mande uma mensagem aqui se está dando certo, para a gente poder recomeçar tudo de novo. Tá ótimo. Então, eu vou agora, desculpa, mas vou desligar aqui essa comunicação, desativar os comentários, para que eu possa focar aqui o pensamento meu, tá bom? Dá licença. Muito bem, gente. Graças a Deus. Vamos agora começar do zero. Quando a gente faz as coisas ao vivo, estamos sujeitos, obviamente, a esses percalços. Mas eu gosto de fazer ao vivo. Mesmo que venha defeito, venha com problema, eu prefiro fazer com defeito, com problema ao vivo do que gravar. Porque a gravação, para mim, eu gosto de falar ao vivo. Então, muito bem, vamos trabalhar aqui de novo. Eu estava falando a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando Deus começou a criação de todas as coisas deste mundo, o Espírito Santo disse: haja luz, e houve luz. Haja porção seca, haja isso, haja aquilo, e foi acontecendo. Sabe? Tudo foi acontecendo só com a palavra. Só com a palavra. Da tamanha grandeza de Deus, só com a palavra já as coisas aconteciam. Quer dizer, quando a palavra de Deus é enviada, acontece. Acontece. Isso com respeito à natureza, com respeito a tudo que Deus criou. Mas quando diz respeito ao homem, ao ser humano, depois que o ser humano pecou, depois que o ser humano caiu na tentação de desobediência à palavra dele, Deus falou também com o homem, mas ele desobedeceu. Então nasceu o pecado, e com o pecado o homem ficou rebelde. A raça humana nasceu toda comprometida com o pecado. Então, o que vai fazer? Mas a palavra de Deus continua a mesma. Aquela palavra que disse, haja luz, aconteceu luz. Tinha que acontecer, porque era a palavra de Deus. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Então, essa palavra, quando ela é aceita, quando ela é submetida, quando a pessoa se sujeita a essa palavra, ela faz acontecer o que a palavra determinou. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Veja, por exemplo, no caso de Jesus. Vamos ver Jesus como exemplo. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e gerou nela, colocou nela a semente divina, que é Jesus. E Jesus nasceu. Ele nasceu do Espírito, mas nasceu com as mesmas circunstâncias que nós nascemos, sujeito ao corpo, limitado por um corpo, como nós somos limitados pelo nosso corpo. Jesus, por isso ele é chamado Filho do Homem, quer dizer, Filho referindo-se ao Pai, ao Eterno Pai, Filho de Deus. No homem, quer dizer, na matéria física. Então Jesus foi chamado Filho do Homem, que significa isso. Ele era filho de Deus, Pai, mas no homem, no ser humano, na matéria humana. Então Jesus tinha ao mesmo tempo que ele era filho de Deus,
ele também estava sujeito à matéria, que eu estou sujeito, você, que todos nós estamos sujeitos. Então, quando Jesus, levado pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus para o deserto. Quando Jesus, já sabendo que fora levado, ia ser levado para o deserto pelo Espírito Santo, o que ele fez? Jesus entrou no jejum. Ele entrou no jejum. O que quer dizer? O que significa isso? O jejum é justamente isso. O jejum, você despreza a matéria e se apega ao espírito. Você deixa a matéria de lado, quer dizer, você não atende aos caprichos da matéria e fica apenas em espírito. Foi isso que Jesus fez. Por isso que ele entrou em jejum. Porque em espírito, no espírito, ele iria vencer o diabo, mesmo estando na matéria. E foi o que aconteceu. Diz o texto que, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus estava com fome, devia estar morrendo de fome. E aí, naquele momento mais cruciante, que o corpo dele necessitava de comer, o diabo apareceu e disse: olha, vamos resolver esse problema, transforma essas pedras em pães e você come e satisfaz a sua fome. Você não caiu em pecado, isso não quer dizer que você está pecando, não. Jesus sabia que ele não estava pecando, se comesse, se transformasse as pedras em pães. Só que Jesus sabia que se ele se ele ouvisse a sugestão do diabo, se ele ouvisse aquele conselho do diabo, aquela boa, entre aspas, ideia de Satanás, transformar as pedras em pães, então Jesus estaria ouvindo a palavra de quem? Do diabo. E deixaria de ouvir a palavra de quem? De Deus. Entendeu, minha amiga? Jesus tinha duas opções. Resolver o problema da fome, do corpo, da matéria, atendendo os caprichos do diabo, a sugestão do diabo, e desagradando a Deus naturalmente, ou ele desagradava ao diabo e se mantinha na palavra de Deus. Então, quando o diabo disse: se és filho de Deus, quer dizer, jogando uma dúvida. O diabo jogou logo uma dúvida no início: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, Jesus, ao invés de atender às facilidades que o diabo apresentou, ele apelou para a palavra de Deus. E é isso que você, eu, todos nós temos que fazer no momento da tentação. Porque o diabo espera a chance das nossas necessidades físicas para que então ele venha oferecer uma facilidade. Dá uma ideia que supostamente é boa. Uma ideia vantajosa. Mas só porque a palavra, a sugestão, a ideia veio do diabo, se você ouve, se eu ouço, já era. Nós vamos cair em tentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu digo isso para você que está me assistindo nesse momento, que ontem recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Você está feliz da vida, não é? Poxa, felicíssimo, puxa, o Espírito Santo está em mim. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, mas não se esqueça que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou-o ao deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo que ele levou.
levou Jesus para o deserto. Então, não pense assim, agora tudo vai ser flor. Agora, poxa, eu vou arrebentar e nadar de braçada, à vontade. Não. Agora que você tem que tomar mais cuidado ainda. Por quê? Porque você recebeu o Espírito de Deus. Você tem o Espírito da vida. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você não é agora filha da mamãe e do papai, embora você tenha um nome, carregue o nome dos pais. Mas agora você é filho de Deus. Você agora é uma criatura que tem o DNA de Deus consigo, porque você tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita em você, você tem a mente divina. O que não significa dizer que você não vai ser tentado, que tudo vai ser fácil. Não, você vai encontrar dificuldade. Veja que Jesus, o João Batista disse, olha, Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a gente é batizado com o Espírito Santo, mas vem o fogo também. O fogo da tentação, porque nós estamos na matéria, limitados à matéria. Então, a matéria está sujeita às coisas dessa matéria do mundo. Então, nós temos que cuidar, guardar, proteger, vigiar permanentemente aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é a semente divina, que é o que Deus colocou em nós, o Espírito Santo. Nós temos que guardar essa santidade no nosso corpo, na nossa matéria. Nossa matéria, embora seja corruptível, mas quem tem o Espírito Santo protege, tem poder para resistir às tentações da matéria. Foi o que Jesus fez. O diabo perdeu na primeira vez. Na segunda vez, ele pegou Jesus na matéria. Jesus estava em corpo. Filho de Deus, mas estava na matéria. O diabo pegou Jesus, o corpo de Jesus, e o levou até o pináculo do templo lá em Jerusalém. E depois disse para ele, se tu és, novamente, o diabo usando se. Muitas vezes a gente é açoitado por essa palavra, pequenininha, mas é terrível. Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Jesus tinha usado está escrito, nem só de pão o homem viverá. Agora o diabo usa, está escrito também. Olha só, o diabo usa, porque está escrito, o diabo usando a palavra de Deus. E isso que eu quero chamar a sua atenção. Presta atenção, o diabo pegou Jesus, o corpo de Jesus, pegou Jesus no colo e o levou até o pináculo do templo lá em Jerusalém. E depois, em seguida, ele novamente joga aquela dúvida. Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Agora o diabo usa também o está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Quer dizer, o diabo usou um texto da palavra de Deus no Salmo 91 para sugerir que Jesus se julgasse lá de cima. É claro que Jesus não ia fazer isso. Jesus não ia provar para o diabo que ele era filho de Deus. Ele não iria provar para o diabo que a palavra de Deus é verdadeira. Ele cria e acabou. Não precisa provar para ninguém, nem muito menos para o diabo. Então, preste atenção, minha amiga, meu amigo.
são os amigos, inimigos, são os falsos convertidos, os falsos cristãos e até pastores falsos, que fazem levar muitas pessoas boas para o abismo. Cuidado. Eu tenho dito e novamente repito, se eu falar alguma bobagem que contraria a palavra de Deus, não aceite. Presta atenção. Eu tenho pregado a palavra de Deus ao longo de mais de 60 anos. Se eu falar alguma bobagem que contraria as Sagradas Escrituras, não vá, não faça isso. Ou mesmo se aplica a qualquer outra pessoa. Entendeu? Entendeu, minha amiga? Você tem que sempre avaliar, pesar o que está escrito e o que nós estamos ensinando, pregando. Você tem que pensar, porque o bispo falou isso, deixa eu ver se está aqui escrito, deixa eu ver se confere aqui na palavra de Deus. Isso se chama fé inteligente, porque quando eu era membro de uma igreja, eu fazia isso, eu conferia a palavra que o pastor pregava com a palavra que está escrito, porque o diabo usou a própria palavra de Deus, quer dizer, ele deturpou a palavra de Deus. Ele deturpou, não está escrito exatamente isso, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, que tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Não está escrito isso. Mas o diabo usou esse argumento para que Jesus caísse na tentação. Se tu és filho de Deus, está aí, está escrito isso. Mas Jesus nem discutiu com ele palavra por palavra. Ele já disse assim, olha, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto, acabou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus era Deus. É Deus. E o diabo o tentou. E Jesus usou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, novamente, o diabo o transportou, pegou Jesus, pegou literalmente o corpo de Jesus e o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo deu a cartada final. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo sabe que o ser humano, por natureza carnal, física, pelo coração enganador, ele quer a glória, ele quer sucesso, ele quer ser honrado, ele quer ser idolatrado, ele quer ser aplaudido, ele quer ser ovacionado. Sabe quando o jogador faz um gol e ele faz assim, ó, ele levanta os braços, esperando a glória, esperando as palmas. Sabe? Você sabia disso? Pois bem. Assim também são os artistas, são todas as pessoas intelectuais que não têm o Espírito Santo, elas querem glória deste mundo. E o diabo ofereceu a glória deste mundo para Jesus. Olha, novamente o diabo transportou Jesus a um alto monte e lhe mostrou todos os reinos deste mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só, o que o diabo queria. É isso que o diabo quer. O diabo quer ser adorado. O diabo quer ser adorado, quer ser servido. E quando uma pessoa aceita fazer um pacto com o diabo,
Nesse momento, no pacto, ela está entregando a sua vida, a sua alma para o Satanás. É isso que acontece. O diabo queria a glória de Jesus. Mas Jesus respondeu: vai-te, Satanás, sai fora daqui, porque está escrito. Jesus novamente usou o que está escrito e disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente só a Ele servirás. O diabo então viu que perdeu, porque Jesus não usou a sua força física, a sua força espiritual, a sua condição divina. Ele não usou um só momento das suas prerrogativas. Ele usou apenas o que está escrito. Veja como você deve pautar a sua vida sobre a palavra de Deus. Veja como todos nós temos que ter as Sagradas Escrituras na ponta da língua, aqui na cabeça, para que a qualquer momento que venha uma tentação, uma sugestão, porque no outro texto de Lucas, se eu não me engano, Lucas, aqui o texto diz assim: por um momento de tempo, o diabo mostrou toda a glória deste mundo. O diabo, por um momento de tempo, fração de segundos, ele mostrou para Jesus toda a glória deste mundo. E ele faz isso com todos. Ele tenta, ele sugere. Agora, quem tem o Espírito Santo, quem é de Deus, não aceita isso. Por quê? Porque já tem a plenitude divina dentro de si, entendeu? E é isso que tem acontecido. Aconteceu com você que recebeu o batismo com o Espírito Santo ontem. Você foi batizada, selada, você foi marcada. Sabe uma carta que é selada? Pronto, acabou. Você é essa carta de Deus neste mundo, para que você venha testemunhar de Jesus, para que você venha santificar o nome do Senhor Jesus. E santificar o nome do Senhor Jesus não é adorar Jesus, não é louvar Jesus. Santificar o nome do Senhor Jesus é você exprimir a imagem de Deus por onde quer que você for. É a imagem de Jesus por onde quer que você vá. Então, nós que fomos batizados com o Espírito Santo, nós carregamos a imagem de Jesus, o perfume de Jesus, a mente de Jesus, o pensamento de Jesus. Então, quando os outros incrédulos veem isso em nós e veem que nós somos fiéis, firmes na nossa fé, que nosso caráter, a nossa honra, a palavra é verdadeira, eles veem uma diferença. Então, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é santificado, separado pelos os filhos de Deus que são os separados deste mundo. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Foi o primeiro pedido que Jesus ensinou para os seus discípulos, quando eles perguntaram: Senhor, eles pediram, ensina-nos a orar. E Jesus então disse, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Quem é filho de Deus, quem nasceu da água e do Espírito Santo é espírito, portanto é filho de Deus, então tem o direito, privilégio de orar em qualquer lugar, seja na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, mesmo na prisão, num hospital, num presídio, seja lá onde for, a pessoa tem aquela condição de entrar em contato com o seu pai, porque ela é filha de Deus. Legalmente, literalmente, ela é filha de Deus. Então, ontem nós fizemos uma prova com Deus. Aprovamos o quê? A palavra de Deus. Quem prova a palavra de Deus, prova a Deus. E quem prova a Deus, prova a si próprio, prova que realmente é. Então, Jesus, minha amiga, quer ter o seu nome santificado aqui na terra, porque lá no céu ele é santo dos santos, mas aqui na terra
o nome dele é blasfemado incessantemente. Os inimigos dele, está escrito, dão uivos de alegria por ver o povo dele, no caso Israel, ou aqueles que um dia foram de Deus e caíram em tentação e se entregaram à tentação e não quiseram mais voltar. Então esses venham envergonhar, blasfemar com as suas vidas, exatamente com as suas vidas pessoais, elas venham blasfemar contra Deus. E os inimigos de Deus, que são os demônios, o diabo e todo o seu inferno, eles dão uivos de alegria, gritos de alegria, conforme está escrito lá em Isaías, capítulo 52, versículo 5. Então, minha amiga, meu amigo, você recebeu o Espírito Santo? Aleluia. Eu gostaria de dar um abraço em você. Gostaria muito de abraçá-lo. Mas, mais importante é o Espírito Santo dentro de você. Você tem o mesmo Espírito que um dia eu também recebi. Eu sei a alegria, o gozo que você sente. Agora, o que nós temos que fazer? Agora vamos lutar por aqueles que não têm o Espírito Santo, que venham nascer de Deus, que venham se converter, enfim, que eles venham ter um encontro pessoal com Deus, assim como nós tivemos. Então vamos unir as nossas forças e vamos lutar por eles, que é o que nós temos feito aqui diariamente, tá bom? Deus abençoe todos vocês. E você que não foi ainda batizada com o Espírito Santo, você fez uma prova, mas você fez meia boca. Então, não acontece, tem que ser 100%, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Então, vamos trabalhar. Você tem aí o caminho, você tem as dicas, faça a prova de Deus hoje, amanhã ou domingo que vem, faça a prova. O dia que você fizer a prova direitinho, 100%, de acordo com como está escrito, de acordo com como Deus falou, fazei prova de mim, e o próprio Davi disse, provai que o Senhor é bom, então, quando você fizer direitinho, você também vai receber o Espírito Santo e você vai saber o que significa ser filha, filho de Deus. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus. Amém.